As equipes de resgate no Japão atuaram nesta quarta-feira em condições muito adversas, na tentativa de resgatar sobreviventes do terremoto, que atingiu o centro do país no dia de Ano Novo e deixou mais de 70 mortos. As equipes de resgate que buscam sobreviventes do terremoto do dia do Ano Novo no Japão enfrentam uma dificuldade adicional: o clima. Fortes chuvas começaram nesta quarta-feira nas áreas mais atingidas. O poderoso terremoto de magnitude de 7,5 atingiu a província de Ishikawa, na ilha principal de Honshu, destruindo milhares de edifícios e bloqueando estradas. Outras centenas de tremores secundários foram registrados. As operações de resgate devem ser interrompidas quando houver um alerta devido à instabilidade do terreno que obrigue os socorristas a sair dos escombros. A agência meteorológica japonesa alertou sobre o perigo de deslizamentos de terra. O número de mortos pode aumentar, já que as buscas devem durar vários dias em áreas rurais de difícil acesso. Enquanto isso, as autoridades estimam que há mais de 30 mil pessoas em abrigos e quase 34 mil casas sem energia em Ishikawa. Além disso, há 115 mil residências sem água nesta e em outras duas prefeituras. A eletricidade, a água e o gás estão cortados. À medida que os tremores secundários continuam, nossa casa pode desabar a qualquer momento e é por isso que estou aqui. O governo pediu à população que deixe de contactar os familiares afetados pelo terremoto para preservar as baterias dos telefones para chamadas essenciais. O Japão busca entender como duas aeronaves colidiram na última terça-feira em um dos aeroportos mais movimentados do mundo. 5 pessoas que estavam no avião da Guarda Costeira morreram. Autoridades japonesas investigam a falha que levou à colisão de terça-feira no aeroporto de Haneda, em Tóquio. A Japan Airlines afirmou que o avião que se chocou com a aeronave da Guarda Costeira tinha recebido a autorização para pousar. Em uma gravação de torre de controle, aparentemente feita pouco antes do acidente e disponível em site que transmite ao vivo sinais de tráfego aéreo, é possível ouvir uma voz que diz para o avião comercial continuar a aproximação. 5 pessoas morreram no avião da Guarda Costeira, que levava ajuda a uma região do país atingida por um terremoto. O capitão foi o único sobrevivente, mas sofreu ferimentos graves. Ao mesmo tempo, os 379 passageiros e tripulantes do Airbus da Japan Airlines conseguiram ser evacuados antes do fogo tomar conta da aeronave. Dezenas de voos foram cancelados, mas outras linhas locais operaram com normalidade nesta quarta-feira em Haneda, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. E a Suécia registrou a noite de janeiro mais fria dos últimos 25 anos, com uma temperatura de 43,6 graus Celsius negativos. Foi no extremo norte do país. A onda de frio também atingiu a vizinha Finlândia. A Suécia registrou a noite de janeiro mais fria dos últimos 25 anos, nesta quarta-feira. A temperatura chegou a 43,6 graus Celsius abaixo de zero, no extremo norte, quando uma onda de frio atingiu o país e a vizinha Finlândia. Várias outras estações registraram temperaturas abaixo de 40 graus negativos na parte norte do país. Em janeiro de 1999, foi registrada uma temperatura de 49 graus Celsius negativos na Suécia, o que igualou o recorde estabelecido em 1951. Embora a região esteja acostumada a ver temperaturas congelantes, a recente onda de frio forçou as companhias de ônibus locais a cancelar serviços. A operadora de trens VY disse na terça-feira que havia cancelado todos os trens ao norte da cidade de Umeå por vários dias. Os trens também foram interrompidos na vizinha Finlândia. Na região norte da Lapônia, o inverno registrou uma temperatura recorde de 38,7 graus Celsius abaixo de zero na noite de terça-feira. Vários casos de canos de água congelados também foram relatados. E a emissora finlandesa Yle disse que cerca de 300 pessoas na cidade de Tampere
ficaram sem água corrente na terça-feira. Espera-se que a frente fria se desloque para o sul nos próximos dias e os residentes da capital finlandesa, Helsinki, vejam as temperaturas subirem para 15 graus negativos na quarta-feira. Pelo menos 103 pessoas morreram e cerca de 180 ficaram feridas numa dupla explosão no Irã, perto do túmulo do general Qassem Soleimani. A multidão estava reunida por causa do aniversário da morte do militar. Uma dupla explosão deixou várias dezenas de mortos e feridos nesta quarta-feira, perto do túmulo do general iraniano Qassem Soleimani, cuja morte está completando 4 anos. Uma homenagem ao militar era realizada na mesquita Saeb al-Zaman, em Kerman, no sul do país, onde Soleimani foi sepultado. Uma forte explosão foi ouvida. Minutos depois, outra detonação causou ainda mais pânico na multidão. A televisão estatal da República Islâmica afirma que se trata de um atentado terrorista. As explosões ocorrem em um momento de grande tensão no Oriente Médio. Um dia depois que o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, foi morto em um ataque de drone em Beirute, que as autoridades libanesas atribuem a Israel. Qassem Soleimani era encarregado das operações estrangeiras dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, e foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio. O general foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 em um ataque com um drone dos Estados Unidos no Iraque. O Partido Democrata da Coreia do Sul informou nesta quarta-feira que seu líder esfaqueado ontem escapou por pouco da morte. O líder opositor sul-coreano Lee Jae-myung escapou por pouco da morte quando foi esfaqueado no pescoço. A afirmação foi feita nesta quarta-feira por um parlamentar de seu partido. Nos opomos a todos os tipos de violência e ódio que ameaçam a democracia e desencorajam atividades políticas livres. Condenamos veementemente os atos de terrorismo contra os políticos e esperamos pela rápida recuperação de Lee Jae-myung. Lee está se recuperando sob cuidados intensivos. Na terça-feira, o líder do Partido Democrata estava rodeado de jornalistas em Busan, quando um homem que se fez passar por simpatizante se aproximou e o esfaqueou do lado esquerdo do pescoço. Ele foi levado para um hospital da cidade com uma lesão na jugular e logo foi transferido de avião para Seul, onde foi submetido a uma cirurgia de 2 horas. Segundo a agência de notícias Yonhap, a polícia afirmou nesta quarta-feira que busca uma ordem que mantenha preso o suspeito de 66 anos, identificado como Kim, detido no local do ataque. Ex-operário infantil que sofreu um acidente de trabalho na adolescência após abandonar os estudos, Lee ascendeu ao estrelado político, em parte, graças à sua história de superação, de menino pobre a homem bem-sucedido. Pesquisas de opinião recentes apontam que ele se mantém como um candidato forte à presidência, apesar de enfrentar denúncias de corrupção. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu de uma decisão do estado do Maine que bloqueou sua participação nas primárias locais. O Colorado foi o primeiro estado americano a vetar a participação do bilionário nas primárias do Partido Republicano. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu nesta terça-feira de uma decisão do estado do Maine que bloqueou sua participação nas primárias locais. Os advogados do republicano pediram que o Tribunal Superior do Maine rejeite a decisão da secretária de Estado local, Shannon Bellows, uma democrata, e argumentaram que ela agiu de forma arbitrária e tendenciosa. Bellows disse que a invasão ao Capitólio ocorreu a pedido e com o conhecimento e apoio do então presidente, e justificou a decisão com base na 14ª emenda à Constituição americana, que proíbe de ocupar cargos públicos quem tenha participado de atos de insurreição ou rebelião. O Maine acompanhou o estado do Colorado e proibiu Trump de aparecer nas eleições primárias por causa do seu papel no ataque contra o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021,
quando incentivou a invasão à sede do Congresso americano. A Suprema Corte do Colorado decidiu no mês passado que Trump é inelegível para aparecer nas eleições primárias locais, sendo o primeiro estado americano a fazê-lo. Por outro lado, Michigan e Minnesota rejeitaram pedidos pela inelegibilidade do republicano. Trump enfrenta uma verdadeira avalanche de processos judiciais. O republicano deverá ser julgado no próximo mês de março pela tentativa de anular o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia. E daqui a pouco, após entrar em domínio público, o simpático Mickey Mouse será assassino em filme de terror. E aqui no Brasil, cinebiografia da banda Mamonas Assassinas estreia com boa bilheteria nos cinemas. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.